Ha! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está aqui no PET 3, semana 5 de Física, com o assunto de medidas de corrente elétrica e tensão, DDP, voltagem, nos ramos de um circuito. Só que antes da gente começar a nossa aula, não esqueça de dar o seu joinha, nos seguir aqui no YouTube, ativar as notificações, acompanhar nossas aulas que estão no podcast e na nossa plataforma do Escola Online, que tem todo o material disponível para você. É muito legal, ainda mais com os projetos que a gente tem para o Enem, para o Enseja, tudo completo com os melhores professores, ok? Eu sou Moraes, sou professor de Física e a aula começa logo depois da vinheta. Solta a vinheta aí, produção! Na aula de hoje, nós vamos ver os aparelhos de medidas elétricas. Mas quais são as medidas elétricas? Aquelas que obedecem à primeira lei de Ohm. Quem é esse tal de Ohm? Que lei é essa? É aquela que diz pra gente que a tensão que você tem nos terminais, a diferença de potencial, a voltagem, é igual ao produto resistência vezes a corrente elétrica. Então vamos escrever isso aqui. A tensão, U, você pode chamar de V também, se você quiser, é igual ao produto resistência vezes a corrente elétrica. Então, os aparelhos de medidas elétricas servem para você medir ou a DDP, também chamado de voltagem, diferença de potencial, e também o aparelho serve para você medir a corrente, para você medir a amperagem. Então, o que nós vamos estudar? O equipamento que mede a tensão no circuito e o aparelho que mede a amperagem, a corrente. Legal? O primeiro aparelho que nós vamos ver é exatamente o amperímetro. Lembre-se que a unidade de corrente é o ampere. Então, amperímetro, medidor de ampere, medidor de corrente, medidor de amperagem. E o grande lance é que esse tipo de equipamento, ele não deve alterar o princípio de funcionamento do circuito. Então ele tem que estar lá quietinho na dele e não criar muito tumulto. Então, como você quer que ele leia a corrente em um determinado equipamento, ele tem que ter a mesma corrente do equipamento a ser lido. Então todo mundo tem que estar ligado em série. Então esse é um detalhe importante. Amperímetro sempre ligado em série para que ele possa ler a corrente do elemento que está logo antes ou depois a ele. Não importa se seja antes ou depois, mas que ele esteja em série. Como ele não deve alterar as características do funcionamento, por exemplo, o brilho de uma lâmpada, a resistência do amperímetro tem que ser a menor possível. Tão pequenininha que você admite que a resistência interna do amperímetro seja igual a zero. Legal? Amperímetro em série e a sua resistência interna igual a zero. Outro equipamento que nós temos é o voltímetro. Voltagem, volt, tudo está associado à unidade de diferença de potencial, da tensão do seu circuito. Então, se você quer que o equipamento tenha a mesma DDP, o mesmo U do elemento que você quer medir, ele tem que estar ligado em paralelo, né, para que eles tenham o mesmo U. Então, aqui na figura, você nota que o voltímetro está ligado entre C e D, e a resistência 2 também está ligado entre C e D. Ou seja, os dois estão em paralelo, e uma vez em paralelo, a tensão que você tem de R2 vai ser lida no voltímetro V. Então, o voltímetro sempre em paralelo e o amperímetro sempre em série. Um detalhe importante é que à medida em que o voltímetro é ligado em paralelo, é natural que você tenha uma divisão da corrente. Então, uma corrente I1 aqui, e a gente também teria aqui uma corrente I2. Mas o detalhe é que se você tiver essa corrente 2, você estaria alterando a corrente total inicial do circuito e nós não temos por objetivo que você altere. Então o interessante é que essa corrente 2 seja mais próxima de zero possível. Para quê? Para que a corrente total seja basicamente a corrente I1 que vai passar em R2. Então como é que você faz para que a corrente seja a menor possível? Você faz com que o elemento onde a corrente vai passar tenha a maior resistência possível. E aí nós dizemos
que o voltímetro tem uma resistência interna infinita, mas tão grande, que você possa desconsiderar qualquer corrente que vai passar no voltímetro. Então, só para a gente poder confirmar e a gente relembrar esse detalhezinho, o amperímetro sempre vai estar ligado em série com o elemento a ser medido e a sua resistência interna, a menor possível, admitido ideal, ela é igual a zero. O voltímetro sempre ligado em paralelo com o que você quer medir, já que você quer que os dois tenham a mesma diferença de potencial, e não quer que nenhuma corrente passe nele, ou pelo menos a mínima possível. E aí você vai ter uma resistência interna tão grande, mas tão grande, que você admite que ela é o que mesmo? Infinita. Legal? Caso você fique ainda persista com essa ideia de não lembrar, fica a seguinte ideia para você. Antigamente tinha no perfil do Facebook, olha como que eu sou antigo, as pessoas colocavam assim, VASP, vagabundo anônimo sustentado pelo pai. Legal. Eu vou utilizar essa mesma palavrinha VASP para você lembrar sempre que o voltímetro está sempre ligado em paralelo. E o amperímetro sempre vai ficar ligado de que maneira mesmo? Em série. Então guarda isso. Voltímetro em paralelo e o amperímetro sempre em que mesmo, gente? Série. Olha aqui, ó, amperímetro em série e o voltímetro está de que maneira? Em paralelo. Fica a dica, vai te ajudar na hora de você relembrar para resolver os exercícios. Show de bola? Então vamos à resolução. Então vamos lá, gente. Atividade 1, ele fala o seguinte para você. Que um circuito tem 3 resistores idênticos, ou seja, são todos iguais de valor R, por exemplo. 2 deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor e com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte, 5 mA. Qual é a resistência de cada resistor em kΩ? Então, vamos representar esse circuito. Como ele diz para você, você tem 2 em paralelo, mais 1 em série. A corrente total que passa no circuito, 5 mA, e a tensão produzida por uma bateria, por um gerador. Então nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, que diz que a tensão no circuito é igual à resistência equivalente vezes o I total que você tem disponível. A DDP você já sabe que vale 12 e a corrente valendo 5 mA, eu vou calcular a resistência equivalente. Então, vamos botar aqui, resistência equivalente. Nós vamos resolver primeiro o que está em paralelo e depois o que tiver em paralelo você soma com o que tiver em série. Então, R e R em paralelo. Como são 2 iguais, você repete o valor da resistência e divide pelo número de resistores que apareceu. 2 resistores, R sobre 2. Né? Esse tipo de processo a gente tem nas aulas anteriores. E já tinha um R aqui. Então, como é que esses dois ficaram? Ficaram em série. Então, vou somar R sobre 2 mais R. Então, isso aqui vai te dar 3R sobre 2. Você tirou o mínimo direitinho ou pensou? Aqui tem 1 mais meio, dá 1,5R ou 3 meios de R. Vou colocar aqui, ó. 3 meios de R. E agora eu vou substituir. Na equação 1, a DDP valendo 12, a resistência equivalente valendo 3 meios do R, que eu quero descobrir de cada um, vezes a corrente total, que vale 5 mA. O mili, ele deu para você um prefixo, né? 10 a menos 3, vou botar aqui. E agora vamos fazer o que a gente já está acostumado a fazer em termos de conta, né? O 2 passa para lá multiplicando, 2 vezes 12, 24. E o 3 vezes 5, 15, passa aqui para baixo como 15 vezes 10 a menos 3. Tudo isso é igual ao valor de R. E agora você vai fazer a conta aí, 24 dividido por 15. 24 dividido por 15, você encontrou então aí 1,6. Então a sua resistência vai te dar 1,6. E aqui embaixo tem o 10 a menos 3. Lógico, não precisa fazer porque o único que apareceu 1,6 está indicado lá para você, mas só para fazer bonitinho.
A potência de base 10 passa lá para cima com sinal multiplicado por menos 1, sinal invertido. Então, 1,6 vezes 10 elevado ao cubo ohms. E do mesmo jeito que a gente sabe que mili é 10 a menos 3, nós sabemos que quilo é 10 ao cubo. Então, vou botar aqui R igual a 1,6 quilo-ohms. Como ele quer a resposta em quilômetros, está aí letra D de dado. Tranquilinho? A atividade 2 fala o seguinte: a menor resistência equivalente dos circuitos a seguir, e considere que as resistências são todas iguais, é qual alternativa? A gente deve lembrar que, em paralelo, a resistência equivalente, aquela que você pode juntar todas e representar numa só, é sempre a menor quando você está em paralelo. Então, se você juntar vários resistores em paralelo, todos em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a menor resistência do circuito. Então, por exemplo, você vai juntar um resistor de 5 ohms, de 1 ohm e de meio ohm. Se você fizer a resistência equivalente desses três, a resistência equivalente vai dar menor que meio ohm. Então, é uma questão extremamente direta. Então, se você olhar, por exemplo, as alternativas, aquele que tem mais resistores em paralelo é a letra A. Então, com certeza, é a sua resposta correta. Mas, como nosso objetivo é que você também aprenda a resolver a questão, nós vamos, então, marcar aqui. Ó, na letra E, a resistência equivalente é o próprio R que aparece. Então, resistência equivalente vale R. Só tem um. Na letra D, a resistência equivalente, já que está em série, é só você somar R mais R mais R. Resistência equivalente, 3R. Você já notou que deu maior. Em série, a letra C também está. Então, em série, você soma R mais R mais R. Em série, quanto mais resistores você colocar, maior fica a resistência equivalente. Aqui já vai te dar 4R. Como ele quer a menor resistência equivalente, chegamos em duas em paralelo. Essa daqui é a resistência equivalente. Você deve usar essa regrinha. Se forem iguais, você repete o valor da resistência que aparece igual, no caso igual a R, sobre 3. E essa daqui, a resistência equivalente, são todas iguais, R, e eu divido pelo número de vezes que ele apareceu. 1, 2, 3, 4, 5. R sobre 5. R sobre 5 é a menor de todos, então a alternativa correta, letra A. Então vamos lá na atividade número 3, que fala que na associação de resistores, na figura abaixo, a resistência R1 vale 8 ohms. Então vamos colocar aqui já indicado que aqui tem 8 ohms. R2 você tem 12 ohms, que é unidade de resistência, né? Não pode esquecer. Essa letra grega aqui, ômega. E R3 vale 1,2 ohms. E onde V é o que a gente chama também de U, né? É a DDP total do circuito, fornecido por uma bateria, né? Pelo gerador, 24 volts. Considerando o enunciado e a figura assinale a alternativa correta. A intensidade de corrente no resistor de R3 vale 6 amperes, a voltagem do R2 é 16, a intensidade de corrente no resistor R1 vale 2,4 amperes e o resistor equivalente na associação vale 5 ohms. Então, vamos começar com a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser a nossa primeira conta para verificar as alternativas. Então, o primeiro que a gente está vendo é que R1 e R2 estão em paralelo. Então, você resolve primeiro o paralelo para depois somar com o que está em série, que é o R3. Então, vamos lá. Como são dois resistores iguais, nós podemos fazer o produto dos resistores dividido pela soma deles. Você só pode fazer isso de 2 em 2, tá bom? Pode parecer que é mais trabalhoso, mas é mais tranquilinho de fazer. Então, vou fazer aqui, ó. 12 vezes 8, 96. Dividido por 8 mais 12, 20. E aí eu vou dividir isso aqui e eu vou encontrar 4,8 ohms. Legal? Essa resistência equivalente que eu chamei de REC, que é esse pedacinho, ela está em série com a R3. Então seria equivalente a você pegar esses dois, substituir por um de 4,8
que são esses dois juntos, e aqui você teria o R3 de 1,2. Aí a resistência equivalente desse pedacinho vai ser 4,8 mais 1,2, porque eles estão em série, e em série você soma. Então você vai obter 6 ohms como resistência equivalente. Legal? E aí você pode agora calcular a corrente total que passa no circuito. A corrente total, utilizando a primeira lei de Ohm, vai ser a tensão total do circuito dividido pela resistência total do circuito ou equivalente. A DDP do circuito vale 24 volts e todo mundo junto misturado, esses três, você pode substituir por um de 6. 24 dividido por 6 vai te dar quanto mesmo? 4 amperes. Então vamos lá, gente. Olha só. Na letra D, ele fala que a resistência equivalente vai te dar 5 ohms. Não, 5 ohms não vai te dar 6 ohms, então, letra D, falsa. Outra coisa que ele fala é que a intensidade de corrente no resistor R1 vale 2,4, que a intensidade da corrente no resistor R3 vale 6 amperes. Não. Na realidade, o que vai acontecer? Aqui você tem esse I total, que nós descobrimos que vale 4 amperes. Ele vai encontrar um nó ou divisão de corrente. Parte vai passar aqui em cima, que é I1. Parte vai passar aqui embaixo, que é I2. Eles passam pelos resistores, se encontram, e quando eles se encontram, ele vira novamente o I total. Então, o I total, que passa em R3, equivale a quanto mesmo? 4 amperes. E não a intensidade de 6 amperes, como indicado para você aqui nessa afirmativa. Legal? Uma coisa que você pode descobrir é qual é a voltagem só do pedacinho onde tem R3, tá bom? Então vou fazer aqui no cantinho para você. Então, uma quarta observação. Vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. O pedacinho BC é onde tem um resistor de 1,2 ohms. E que você sabe que passa aqui a corrente total de 4 amperes. Tá? Então aqui na figura, esse aqui é o potencial elétrico A, aqui nesse pontinho é o B, e esse pontinho aqui é o C. Então eu estou calculando a diferença de potencial, a voltagem que você tem em R3. Tá? Tá aqui o R3. Como é que eu vou fazer isso? Não tem problema. A diferença de potencial entre B e C é o produto R, que a resistência é 1,2, vezes a corrente que passa lá, que vale 4. 1,2 vezes 4 vai te dar uma diferença de potencial de 4,8. 4,8 volts. Legal? E aí você já sabe que a DDP, a voltagem que você tem no resistor, mentira, que a intensidade da corrente já verificamos que não vale. E aí você já sabe que a diferença de potencial entre B e C vale 4,8. Se a tensão total vale 24, então você já sabe a diferença de potencial que você tem entre A e B. 24 menos 4,8, você vai ter 19,2 volts. Isso é importante demais, né? Então a diferença de potencial entre A e B vale 19,2 volts. Então vamos lá. A voltagem que eu tenho em R2, ele diz que vale 16 volts. Não. Não vale 16 volts. Vale, na realidade, 19,2. Aqui então, falso. Sobrou a letra C. Acreditamos que seja verdadeira, mas vamos conferir. A intensidade de corrente no resistor R1, 2,4 amperes. Então vamos fazer aqui, ó. Quinta e última passagem. Vou fazer uma divisãozinha aqui assim. E vamos ao cálculo da corrente. Então, a diferença de potencial entre A e B é igual à resistência, que eles chamam de R1, vezes a corrente, que é o que a gente quer descobrir, que passa lá, que é o I1.
A diferença de potencial entre A e B, acabamos de descobrir que vale 19,2. A resistência R1 vale 8 ohms, como está indicado na figura. I1 é a corrente que passa lá. Então, I1, 19,2 dividido por 8. E 19,2 dividido por 8, 19,2 dividido por 8, vai te dar exatamente 2,4 amperes. Alternativa correta, letra C de casa. Eu fiz nessa ordem, foi exatamente para você testar cada detalhezinho do circuito, né, fazer eliminação e você treinar. Gente, é assunto recorrente no Enem, essa análise de resistores, e no PISM 3, para você que vai fazer também, é importantíssimo você treinar a resolução de resistores, série, paralelo e misto. Show? Vamos à última atividade deste PET, que fala assim: no circuito elétrico representado no esquema abaixo, a corrente no resistor de 6 ohms é de 4 amperes. Ele indicou, inclusive, para você, tá aqui, ó, 4 amperes é essa corrente que ele indica aqui para você, ó. E no de 12 ohms é de 2 amperes, tá aqui, ó. Nessas condições, a resistência do resistor R, que é esse cara de cá, e a tensão U, que é a tensão total do circuito, aplicada entre os pontos C e D, tá vendo que entre as extremidades e a tensão total, valem respectivamente. O primeiro detalhe é que essa corrente de 4 amperes veio da onde? Veio daqui, ó. Veio da corrente I1, que passou no de 12 ohms, e da corrente I2, que passou no de 3 e no R. E juntou aqui. Então, essa corrente total de 4 amperes, ela vem da soma de I1 mais I2. E aí, como nós já sabemos que a corrente que vem aqui de cima, I1, vale 2, fica fácil descobrir que a corrente que passa em 2 também tem que valer 2 amperes. Opa, opa, opa. Quer dizer que a corrente de cima vale 2 amperes e a corrente de baixo também vale 2 amperes. Como você tem uma divisão de corrente e a corrente foi dividida igualmente, quer dizer que o total de resistores que tem em cima, que vale 12, é igual ao total de resistores que tem embaixo, que é 3 mais R. Então aí a gente já descobriu o valor de R. Legal, né? Facinho de fazer. Olha lá. 12 tem que ser igual a 3 mais R. Por que tem que ser igual? Porque a corrente em cima e embaixo são iguais. Então, quando você tem uma divisão de corrente, a corrente é dividida proporcionalmente às resistências. Como a total de corrente em cima é igual ao de baixo, é porque as resistências envolvidas em cima têm que ser iguaizinhas às de baixo. Então, 12 é igual a 3 mais R. Logo, seu R, 12 menos 3, 9 ohms. Então, você já tem aí, ó, uma alternativa correta, mas faz de conta que você não sabe. Vamos terminar a questão. Como ele quer a diferença de potencial total, ele quer a soma das diferenças de potencial desse pedacinho, que é a DDP que você tem de 6 ohms, a diferença de potencial que você tem no de 12 ohms, que é igual ao de baixo, já que eles estão em paralelo, mais a diferença de potencial que você tem no de 6 ohms. Legal? Então vamos lá. De C até, por exemplo, vamos chamar aqui X, de C até X. A diferença de potencial é o produto R vezes I. A resistência vale 6, você sabe que lá passam 4 amperes, você tem um total de 24 volts. Diferença de potencial entre X e Y, que seria esse pontinho aqui. E aí, como está em paralelo, você pode escolher fazer com 12 de cima com 12 de baixo, que vai dar a mesma coisa, né? Então, a diferença potencial é a resistência 12, vezes a corrente que passa, que você já sabe que vale quanto mesmo, 2 amperes. Então, 12 vezes 2, aqui também você já sabe que vai te dar 24 volts. E mais a diferença potencial entre Y e D.
A diferença potencial entre Y e D envolve uma resistência de 6 com uma corrente de 4, que também vai te dar 24 volts. Ora. A diferença potencial é a soma das diferenças de potencial envolvidas. Então você tem 24 mais 24 mais 24. 24 3 vezes, você vai obter então quanto mesmo? 72 volts. E aí fica mais do que confirmado que a alternativa correta é a letra E, de escola online. Bacaninha? Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, deixa seus comentários, né? Precisando de mais ajuda, pede ajuda para nós, pede uma lista de exercício, acompanhe o nosso projeto Enem, que tem muita solução de exercícios iguais a esse que caem no Enem, exatamente no nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Legal? Meu nome é Moraes, sou professor de Física da Escola Online, e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!